Vivemos em uma geração marcada por ruídos constantes. Sons, informações, notificações, opiniões, vozes humanas e espirituais competem pela atenção do coração. Nesse cenário, muitos cristãos fazem uma pergunta profunda e sincera: como ouvir a voz de Deus de forma clara? Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Não se trata apenas de curiosidade espiritual, mas de sobrevivência espiritual. Ouvir a voz de Deus é essencial para tomar decisões corretas, permanecer firme na fé e não ser enganado em tempos de confusão. A própria Bíblia afirma que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Essa declaração de Jesus revela que ouvir a voz divina não é privilégio de poucos, mas uma experiência possível e necessária para todo aquele que verdadeiramente o segue. Ellen White, em seus escritos, reforça que Deus continua falando com seu povo, mas que muitos não o ouvem porque não aprenderam a distinguir sua voz. Ela afirma que o Senhor fala conosco por meio de sua palavra, da consciência iluminada pelo Espírito Santo e das circunstâncias da vida, mas que a voz de Deus não é reconhecida porque a mente está ocupada com outras coisas. Caminho a Cristo. Aqui já surge um ponto crucial. Deus fala, mas nem sempre estamos em posição de ouvir. Se você concorda com isso, escreva agora nos comentários: Deus fala, eu preciso aprender a ouvir. No princípio, antes do pecado, a comunicação entre Deus e o ser humano era clara, direta e sem ruídos. Adão e Eva ouviam a voz do Senhor no jardim, caminhavam com ele e compreendiam sua vontade. Após a queda, porém, o pecado criou uma separação, não apenas física, mas perceptiva. O coração humano passou a confundir a voz de Deus com a própria vontade, com o medo ou até com sugestões do inimigo. Ellen White explica que Satanás trabalha constantemente para imitar a voz de Deus, levando muitos a acreditarem que estão sendo guiados pelo Senhor, quando, na verdade, seguem impulsos humanos ou enganos espirituais. Por isso, aprender a ouvir a voz divina de forma clara tornou-se uma necessidade urgente. A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que aprenderam gradualmente a reconhecer a voz de Deus. O jovem Samuel é um dos casos mais emblemáticos. Quando Deus falou com ele pela primeira vez, Samuel não reconheceu a voz divina e pensou que fosse Eli chamando-o. Somente após orientação espiritual ele respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Ellen White comenta esse episódio afirmando que Samuel precisou de silêncio, reverência e disposição para obedecer antes de compreender quem estava falando. Isso nos ensina que ouvir a voz de Deus não começa com sensações extraordinárias, mas com um coração humilde, ensinável e submisso. Muitos hoje dizem: eu quero ouvir Deus, mas Ele não fala comigo. No entanto, a pergunta correta talvez seja: estamos dispostos a obedecer ao que Ele já revelou? Ellen White escreve que Deus não pode revelar sua vontade a quem não está disposto a obedecer. Testemunhos para a Igreja.
A clareza da voz divina está diretamente ligada à disposição do coração. Quando buscamos ouvir a Deus apenas para confirmar nossos próprios desejos, acabamos confundindo sua voz com nossos sentimentos. Se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários. Quero aprender a obedecer. Outro ponto fundamental é compreender que a principal forma pela qual Deus fala é por meio de sua palavra escrita. A Bíblia não é apenas um livro religioso. Ela é a voz de Deus registrada. Ellen White declara que a Bíblia é a revelação infalível da vontade de Deus e que qualquer voz, impressão ou sentimento que contradiga as Escrituras não vem do Senhor. Em Salmos 19, 105 está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa que quem negligencia o estudo da Bíblia dificilmente ouvirá a voz de Deus com clareza, pois rejeita o principal canal de comunicação divina. Vivemos uma época em que muitos buscam experiências místicas, sonhos, visões e sensações, mas ignoram o estudo profundo das Escrituras. Ellen White adverte que esse comportamento abre portas para enganos, pois o inimigo pode se disfarçar como anjo de luz. Ouvir a voz de Deus de forma clara exige base bíblica sólida. Quanto mais a mente é saturada com a palavra, mais fácil se torna discernir o que vem de Deus e o que não vem. Se você sente que precisa se aprofundar mais na Bíblia, escreva agora: preciso ouvir Deus pela palavra. Além da palavra escrita, Deus fala por meio da consciência, quando esta está iluminada pelo Espírito Santo. Romanos 9:1 diz que a consciência pode testemunhar no Espírito Santo. Ellen White afirma que a consciência é a voz de Deus na alma, mas que ela pode ser enfraquecida quando repetidamente ignorada. Cada vez que a pessoa escolhe desobedecer, a sensibilidade espiritual diminui. Com o tempo, a voz de Deus se torna mais difícil de perceber, não porque ele deixou de falar, mas porque o ouvido espiritual foi endurecido. É importante entender que Deus não grita. Sua voz, na maioria das vezes, é mansa e suave, como descrito na experiência de Elias no Monte Horebe. Não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz tranquila e suave que o Senhor se manifestou. 1 Reis 19:12. Ellen White comenta que muitos perdem a voz de Deus porque esperam manifestações grandiosas, quando ele prefere falar ao coração de forma simples e profunda. Se você já percebeu isso, escreva nos comentários. A voz de Deus é suave. À medida que avançamos na compreensão de como ouvir a voz de Deus de forma clara, precisamos tratar com seriedade dos obstáculos que silenciam essa voz no coração humano. Deus nunca deixou de falar, mas o ser humano, muitas vezes, deixou de ouvir. A Bíblia declara em Isaías 59:2 que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Esse texto revela um princípio espiritual profundo. O pecado não confessado cria ruído espiritual. Ele não impede Deus de falar, mas impede o ser humano de perceber sua voz com nitidez. Ellen White afirma no livro Caminho a Cristo que todo pecado acariciado obscurece a percepção espiritual e enfraquece a capacidade de discernir a vontade divina. Muitos desejam ouvir Deus, mas não desejam abandonar hábitos, relacionamentos ou práticas que entristecem o Espírito Santo. Em Efésios 4:30, somos advertidos a não entristecer o Espírito de Deus. Ellen White escreve em Testemunhos para a Igreja que o Espírito Santo fala com voz suave e clara, mas se o coração estiver cheio de resistência, orgulho ou rebeldia, essa voz será gradualmente ignorada até quase não ser mais percebida. Se você reconhece que precisa abandonar algo para ouvir Deus com mais clareza, escreva agora nos comentários: Senhor, limpa o meu coração.
Outro grande obstáculo para ouvir a voz de Deus é a pressa constante. Vivemos em uma cultura acelerada, onde tudo é urgente e imediato. Porém, Deus raramente fala na pressa. O Salmo 46:10 declara: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ellen White comenta que muitos não ouvem a voz divina porque não param tempo suficiente para ouvi-la. No livro Educação, ela afirma que o silêncio diante de Deus é essencial para o desenvolvimento espiritual, pois somente no recolhimento a alma aprende a distinguir o que vem do céu e o que nasce da agitação humana. A ansiedade também se apresenta como um inimigo direto da sensibilidade espiritual. Filipenses 4, 6 e 7 nos orienta a não andarmos ansiosos, mas a apresentarmos tudo a Deus em oração. Ellen White explica em O Desejado de Todas as Nações que a ansiedade enfraquece a fé e embota a percepção espiritual, tornando difícil reconhecer a direção divina. Quando a mente está tomada por preocupações, a voz de Deus é abafada por pensamentos repetitivos e temores constantes. Se você sente que a ansiedade tem atrapalhado sua comunhão com Deus, escreva nos comentários: entrego minhas preocupações ao Senhor. Há ainda um obstáculo extremamente perigoso: confundir a própria vontade com a voz de Deus. Jeremias 17:9 afirma que o coração humano é enganoso. Ellen White adverte, em Mensagens Escolhidas, que muitos interpretam impulsos emocionais como orientação divina, quando na verdade estão apenas seguindo desejos pessoais. A voz de Deus nunca contradiz sua palavra, nunca incentiva o egoísmo e nunca promove exaltação pessoal. Quando a orientação recebida alimenta orgulho, pressa ou desobediência, ela não vem do Senhor. Para ouvir a voz de Deus de forma clara, é necessário desenvolver intimidade diária com Ele. Essa intimidade não se constrói em momentos esporádicos, mas em uma vida de comunhão constante. Daniel é um exemplo poderoso. Mesmo sob ameaça de morte, manteve seu hábito diário de oração. Daniel 6:10 relata que ele orava 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Ellen White afirma, no livro Profetas e Reis, que foi essa constância que manteve Daniel sensível à voz de Deus, mesmo em meio à pressão extrema. Intimidade gera familiaridade, e familiaridade gera discernimento. A oração não deve ser apenas um monólogo, mas também um momento de escuta. Muitas pessoas falam com Deus, mas não permanecem em silêncio para ouvir. Ellen White escreve em Caminho a Cristo que a oração verdadeira envolve abrir o coração a Deus como a um amigo e esperar em sua presença. É nesse espaço de silêncio reverente que o Espírito Santo imprime convicções, orientações e paz no coração. Se você deseja aprender a ouvir mais do que falar na oração, escreva agora: Fala, Senhor, o teu servo ouve. Outro meio pelo qual Deus fala é por meio de circunstâncias, desde que estejam alinhadas com a palavra. Apocalipse 3:8 menciona portas abertas que ninguém pode fechar. Ellen White esclarece que Deus frequentemente guia seus filhos, abrindo e fechando caminhos, mas alerta que essas circunstâncias nunca devem ser interpretadas isoladamente da Bíblia. Quando a palavra, a oração e as circunstâncias convergem, há maior segurança em reconhecer a direção divina. Também é essencial compreender que Deus fala no tempo certo, não no nosso tempo. Abacuque 2:3 declara que a visão se cumprirá no tempo determinado. Ellen White escreve que a impaciência espiritual leva muitos a tomarem decisões precipitadas, acreditando agir pela fé quando, na verdade, agem pela ansiedade. Aprender a esperar faz parte de ouvir Deus com clareza. Esperar não é passividade, é confiança ativa. À medida que a comunhão cresce, a voz de Deus se torna cada vez mais reconhecível. Assim como reconhecemos a voz de alguém próximo sem vê-lo, o cristão que caminha diariamente com Deus aprende a discernir sua voz, mesmo em meio às vozes do mundo.
Ellen White afirma, em O Grande Conflito, que nos últimos dias, somente aqueles que desenvolveram essa intimidade pessoal com Deus permanecerão firmes contra os enganos do inimigo. Esse processo exige entrega diária, renúncia do eu e disposição para obedecer, mesmo quando a vontade divina confronta desejos pessoais. Se você deseja desenvolver essa intimidade profunda com Deus, escreva nos comentários: quero caminhar com Deus todos os dias. Continuamos avançando nessa jornada espiritual, aprendendo a discernir, confiar e obedecer, preparando o coração para ouvir a voz do Senhor com clareza cada vez maior. À medida que a alma aprende a silenciar os ruídos interiores e a remover os obstáculos que impedem a audição espiritual, surge uma nova etapa na jornada de quem deseja ouvir a voz de Deus de forma clara: o discernimento espiritual. Discernir a voz de Deus não é apenas ouvir algo interiormente, mas reconhecer com segurança que aquilo que toca a consciência vem do Senhor, e não de impulsos humanos ou sugestões do inimigo. A Bíblia afirma em Hebreus 5,14 que o discernimento é desenvolvido pelo exercício constante. Ellen White reforça esse princípio ao escrever, no livro Atos dos Apóstolos, que a capacidade de discernir a vontade de Deus cresce à medida que o cristão pratica a obediência diária às pequenas orientações divinas. Deus raramente começa falando sobre grandes decisões quando ainda não somos fiéis nas pequenas. Lucas 16:10 declara que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Ellen White comenta que muitos desejam ouvir Deus em questões importantes, como casamento, mudança de cidade ou decisões financeiras, mas ignoram suas instruções claras sobre caráter, hábitos e relacionamento com o próximo. Quando a consciência é negligenciada nas coisas simples, ela se torna menos sensível nas coisas profundas. Se você entende que precisa ser fiel nas pequenas coisas, escreva nos comentários: quero ser fiel ao Senhor todos os dias. Um dos sinais mais claros de que algo vem de Deus é a harmonia com o caráter de Cristo. A voz de Deus nunca conduz à dureza, à arrogância ou à falta de amor. Em Gálatas 5:22 e 23, a Bíblia descreve o fruto do Espírito, e Ellen White afirma, em O Desejado de Todas as Nações, que toda orientação divina produzirá esses frutos no coração daquele que a recebe. Se uma impressão gera paz, humildade, desejo de santidade e amor ao próximo, ela carrega o selo do céu. Por outro lado, se produz confusão, ansiedade extrema, orgulho espiritual ou desprezo pelos outros, não procede de Deus. É importante compreender que Deus também permite momentos de silêncio. Muitas pessoas se desesperam quando oram e não recebem uma resposta imediata. No entanto, o silêncio divino não significa abandono. Ellen White escreve em Educação que Deus às vezes silencia para testar a fé, aprofundar a confiança e ensinar o crente a andar pela fé e não por sentimentos. Jó passou longos períodos sem compreender o que Deus estava fazendo, mas permaneceu fiel. Jó 23:10 declara: Ele conhece o meu caminho. Se me provasse, sairia como ouro. Se você já passou por um período de silêncio espiritual, escreva agora: mesmo no silêncio, eu confio em Deus. Outro aspecto essencial para ouvir a voz de Deus com clareza é a disposição para aceitar correção. Provérbios 12:1 afirma que quem ama a correção, ama o conhecimento. Ellen White declara, em Testemunhos para a Igreja, que Deus frequentemente fala por meio de repreensões amorosas, chamando seus filhos ao arrependimento e à restauração. Muitos rejeitam a voz divina porque ela confronta pecados ocultos ou atitudes equivocadas. No entanto, toda correção vinda de Deus tem como objetivo a salvação, nunca a condenação. Deus também fala por meio de conselhos piedosos.
Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselheiros há segurança. Ellen White ensina que Deus usa líderes espirituais, pais, mães e irmãos na fé para orientar seu povo, desde que esses conselhos estejam alinhados com a palavra. Ignorar conselhos sábios pode levar a decisões precipitadas e sofrimento desnecessário. Se você valoriza conselhos baseados na Bíblia, escreva nos comentários: aceito a orientação do Senhor. À medida que o cristão cresce espiritualmente, aprende que a voz de Deus não é apenas informativa, mas transformadora. Quando Deus fala, algo muda. Em Isaías 55:11, o Senhor declara que sua palavra não volta vazia. Ellen White explica que a verdadeira voz de Deus sempre conduz à ação, seja ela arrependimento, fé, perdão ou mudança de direção. Ouvir a Deus não é apenas saber o que Ele quer, mas responder com obediência prática. Também é necessário aprender a distinguir entre convicção e acusação. A convicção vem do Espírito Santo e conduz ao arrependimento com esperança. A acusação vem do inimigo e conduz à culpa paralisante. Apocalipse 12:10 descreve Satanás como o acusador dos irmãos. Ellen White afirma: em Caminho a Cristo, que Deus nunca acusa sem oferecer perdão e restauração. Se uma voz aponta o erro e ao mesmo tempo aponta para a cruz, ela vem de Deus. Se apenas condena e desanima, não procede do céu. Com o tempo, ouvir a voz de Deus se torna um estilo de vida. Não se limita a momentos de oração, mas permeia decisões diárias, palavras, atitudes e escolhas. Provérbios 3, 5 e 6 ensina a confiar no Senhor de todo o coração e reconhecê-lo em todos os caminhos. Ellen White comenta que reconhecer Deus em todos os caminhos significa convidá-lo para cada área da vida, desde as mais espirituais até as mais práticas. Isso cria uma caminhada constante de comunhão. Essa intimidade diária prepara o cristão para os tempos difíceis. Ellen White adverte em O Grande Conflito que nos últimos dias muitos serão enganados porque nunca aprenderam a ouvir a voz de Deus por si mesmos. Aqueles que dependem apenas de líderes, emoções ou experiências extraordinárias não permanecerão firmes. Somente quem conhece a voz do pastor reconhecerá o verdadeiro chamado em meio à confusão espiritual. Se você deseja desenvolver esse discernimento profundo e caminhar diariamente sob a direção divina, escreva agora nos comentários: quero ouvir a voz do pastor. Seguimos avançando, aprendendo a confiar, obedecer e viver de acordo com a orientação do céu, preparando o coração para uma comunhão ainda mais profunda e segura com Deus. À medida que essa jornada espiritual se aproxima de sua maturidade, torna-se evidente que ouvir a voz de Deus de forma clara não é apenas um dom espiritual, mas uma experiência cultivada diariamente por meio da comunhão, da obediência e da confiança. A clareza da voz divina cresce à medida que o cristão se rende completamente à direção do Senhor. Jesus declarou em Mateus 7:24 que aquele que ouve suas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ellen White afirma no livro O Maior Discurso de Cristo que ouvir a Deus sem obedecer resulta em auto-engano espiritual, pois a verdadeira audição espiritual sempre conduz à prática da verdade. Chega um momento na vida cristã em que Deus deseja não apenas ser ouvido, mas ser confiado plenamente. Provérbios 16:9 declara que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Ellen White escreve, em Mensagens aos Jovens, que muitos cristãos confiam em Deus apenas parcialmente, desejando sua orientação, mas mantendo o controle das próprias decisões. Esse conflito interno gera confusão espiritual, pois a voz de Deus só se torna clara quando há entrega total da vontade humana à vontade divina.
Se você sente que precisa confiar mais em Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego meus caminhos em tuas mãos. Ouvir a voz de Deus de forma clara também envolve aprender a permanecer firme quando essa voz nos conduz por caminhos difíceis. Nem toda orientação divina nos levará por estradas fáceis. Jesus advertiu que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. João 16:33. Ellen White esclarece em A Ciência do Bom Viver que Deus muitas vezes permite provações para fortalecer a fé e aprofundar a dependência do cristão. Quando Deus fala durante a dor, sua voz não promete ausência de dificuldades, mas presença constante. É nesse ponto que muitos se afastam, confundindo sofrimento com abandono, quando na verdade estão sendo conduzidos a um crescimento espiritual mais profundo. Há também o aspecto da perseverança espiritual. Ouvir a voz de Deus hoje não garante sensibilidade amanhã se a comunhão não for mantida. Jesus disse em Lucas 9:23 que aquele que deseja segui-lo deve tomar sua cruz diariamente. Ellen White afirma em Testemunhos para a Igreja que a vida cristã é uma batalha diária contra o eu e que somente por meio da vigilância constante a alma permanece sensível à voz do Espírito Santo. A negligência espiritual gradual é um dos maiores perigos para quem deseja ouvir Deus com clareza. Com o amadurecimento espiritual, o cristão passa a reconhecer a voz de Deus não apenas nas palavras, mas no caráter. Deus fala por meio de princípios eternos que orientam escolhas, relacionamentos e prioridades. Miqueias 6:8. Resume essa orientação ao declarar que o Senhor requer que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com Ele. Ellen White comenta que a verdadeira religião não se manifesta apenas em experiências espirituais, mas em uma vida transformada pelo amor de Deus. Quando o caráter reflete Cristo, a voz de Deus se torna cada vez mais familiar. Outro ponto essencial é compreender que Deus fala com propósitos maiores do que interesses individuais. Muitas vezes, buscamos ouvir Deus apenas para resolver problemas pessoais, mas Ele deseja nos conduzir para cumprir sua missão. Isaías 6:8 registra a resposta de Isaías ao chamado divino: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ellen White escreve em Atos dos Apóstolos que Deus revela sua vontade de forma mais clara àqueles que estão dispostos a ser instrumentos em suas mãos. A disposição para servir amplia a sensibilidade espiritual. À medida que essa caminhada avança, o cristão aprende que a voz de Deus traz segurança, mesmo quando não revela todos os detalhes. Hebreus 11 fala de homens e mulheres que obedeceram sem conhecer plenamente o futuro. Ellen White destaca que a fé verdadeira confia no caráter de Deus mais do que na explicação de seus planos. Ouvir Deus de forma clara nem sempre significa compreender tudo, mas confiar plenamente em quem está falando. Nos últimos dias, esse aprendizado se torna ainda mais crucial. Ellen White adverte em O Grande Conflito que o engano espiritual aumentará de forma intensa e que somente aqueles que aprenderam a ouvir a voz de Deus por meio da palavra e do Espírito permanecerão firmes. A Bíblia afirma em Apocalipse 14:12 que os santos guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa fidelidade nasce de uma relação viva com Deus, sustentada pela audição constante de sua voz. Se você chegou até aqui, é porque seu coração anseia por essa comunhão profunda. Escreva agora nos comentários: Eu quero ouvir a voz de Deus com clareza. Que essa declaração seja não apenas palavras, mas um compromisso diário de busca, entrega e obediência. E agora, como parte dessa experiência espiritual, permita que este momento se transforme em ação. Se este conteúdo falou ao seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas.
Deixe um comentário dizendo seu nome e a cidade de onde você está assistindo para que eu possa orar especificamente por você. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja para que outros também aprendam a ouvir a voz de Deus de forma clara. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque aqui continuaremos caminhando juntos, aprendendo a reconhecer, confiar e seguir a voz do nosso pastor todos os dias.